One, dois, three. Começou. Valendo. Primeiro A, primeiro B. Metralha o like. Quero ver muitos likes aí nesse vídeo, hein, meu? Assiste primeiro A, vamos assistir. Primeiro B, vamos assistir isso daí. Vamos se inscrever no canal pra ter surpresa no final da semana, hein? Pra ter uma live musical aí, hein? Tô com o meu karaokê aqui pronto, hein? É só ter 200 inscritos. Ó, 200, hein? Ó, 200. Ontem Michel Teló tava com 3 milhões. Eu quero só 200. Pra mim já tô contente. Olha lá. Se eu conseguir atingir 200, significa que os alunos estão assistindo. Meu intuito é que vocês assistam. Página 56, aula 9, página 56. Eu não vou, como a gente não vai ter live essa semana, pela mudança da plataforma, porque nós do Drummond decidimos parar de usar a plataforma Zoom, porque teve uns vazamentos de informações aí que foi noticiado pela mídia. Então nós estamos aprendendo a usar uma outra plataforma ainda, e essa nova plataforma parece que a partir de quarta-feira vocês vão poder já usar com os professores do horário da sequência na quarta. Como minha aula é na terça, então já vou aproveitar aqui, vou fazer minha aula aqui mesmo. Se alguém tiver dúvida, manda dúvida por e-mail, pelo WhatsApp, que eu gravo a resolução de dúvida para vocês e vou mandando durante a semana, não tem problema. Vamos lá. Exercício 1. Quando um corpo está e permanece em repouso, nenhuma força age sobre ele. Exercício 1 da página 56. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Quando um corpo está e permanece em repouso, nenhuma força age sobre ele? Essa afirmativa é falsa. Então coloca aí resposta no seu caderno. Afirmativa falsa, vírgula. Pois, se ele está e permanece em repouso, afirmativa falsa, vírgula, pois, se ele está e permanece em repouso, podemos afirmar que a força resultante é zero. Mas existe força, tá? Então a resposta ficou falsa, pois se ele está ou permanece em repouso, significa que a força resultante é zero. Existe força sendo aplicada sobre ele. Existe. Só que somando todas é zero, porque ele está ou ele está parado, ou ele vai estar em movimento para sempre, sem ninguém mexer com ele. Esse era o exercício 1 teórico, não preciso nem escrever aqui, deixei aqui a definição de leis de Newton. Exercício 2. Testes de colisão são feitos para verificação, entre outros, dos dispositivos de segurança dos veículos. Um desses testes é apresentado nas imagens a seguir. A primeira foto retrata o início da colisão do automóvel contra um muro. O motorista estava com cinto de segurança. E os demais passageiros, não. Vocês estão observando aí, ó? Olha só. Se o carro estava indo com velocidade para a esquerda, e aí ele parou, a tendência é que os passageiros continuem com velocidade para a esquerda. Então os passageiros, ó, na imagem número 4, você observa até que tem um dos passageiros que o que estava atrás, no meio, é arremessado para fora do carro. Com base no que foi exposto em seus conhecimentos de física, responda se há a necessidade de todos os passageiros de um veículo usarem cinto de segurança. Resposta: sim, claro que sim. Sim, vírgula, pois os passageiros possuem a mesma velocidade do automóvel. Sim, vírgula, pois os passageiros possuem a mesma velocidade do automóvel, tá bom? Vamos para 3. Bom, exercício 2 também está feito, teórico também. Agora, o exercício 3, primeiros anos, o exercício 3 ele é bem interessante. O exercício 3 é bem legal. Ó, ele fala assim, ó. Ele fala da ação e reação, tá? Um cavalo tenta colocar uma carroça em movimento, puxando-a com certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade. Então, ó, de novo, ó, o cavalo coloca a carroça em movimento e a carroça puxa o cavalo. Então, o cavalo puxa a carroça e a carroça puxa o cavalo. Terceira lei de Newton. Visto que as forças de ação e reação apresentam a mesma direção, mas sentido contrário, a resultante delas tem intensidade igual a zero. Dessa forma, cavalo e carroça não conseguirão entrar em movimento de forma alguma. Julgue a validade do texto acima e justifique o seu raciocínio. Ué, mas o cavalo não puxa a carroça? Você nunca viu? Você já viu, não viu? O cavalo puxando a carroça? Então, é válido isso que eu falei? Sim ou não? Resposta para vocês anotarem aí.
Prontos? Pode anotar? Bom, julgue a validade do texto acima e justifique o seu raciocínio. Seguinte, a apostila sugere que a gente dê a seguinte resposta, eu vou ler aqui e depois eu explico para vocês. Ao se afirmar que o cavalo e a carroça não conseguirão entrar em movimento devido ao cancelamento das forças de ação e reação no sistema cavalo-carroça, deixa-se de considerar a ação de uma força externa, a força de atrito entre as patas do cavalo e o chão, que o impulsiona para frente. Então, a ação-reação entre o cavalo e a carroça existe. Então, o que está escrito aqui não está de todo errado. Explicando a terceira lei de Newton, o que está escrito aqui, está ok, está certinho. Mas está faltando considerar uma outra força, que é qual? Que é a força do chão, do pé do cavalo, que está considerando cavalo e carroça. Cavalo e carroça. Mas e o cavalo e o chão? O cavalo e o chão não está considerado no texto. E é isso que vai fazer esse cavalo andar para frente. Esse cavalo andar, lógico, andar para frente. Vai fazer o cavalo andando para frente e levar a carroça. Então é a força do pé do cavalo com o chão. Tudo bem? Entendido? Então, quando ele fala julgue a validade do texto, o texto não está totalmente inválido, só que está faltando considerar a força entre as patinhas do cavalo e o chão. Tá bom? Página 58. Exercício 4. Assinale a afirmativa correta sobre a força resultante sobre um objeto em movimento. Alternativa D de dado, só se for D. Se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele não é nula, porque ele tem aceleração. Ó, ele não está aqui, ó, ele não está em inércia. Ele não está em inércia, ele está com aceleração, ele está acelerado. Portanto, alternativa D. Tá bom? O exercício 5, a alternativa correta é a A. Ele fala o seguinte: para um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário o suficiente que. Então a gente vai colocar, ó, olhem as forças no desenho. S mais P tem que ser igual a zero, para ele ficar em linha reta. E FA mais E tem que ser igual a zero, para ele permanecer sempre em linha reta com velocidade constante. Alternativa A. No exercício 6, o exercício 6, na verdade, tem muito a ver com, com o nosso segundo bimestre. Então, o exercício 6 eu vou deixar para o nosso segundo bimestre, tá bom? Deixa o exercício 6. Bom, primeiro ano, A e B. Nós finalizamos a nossa apostila. Finalizou a apostila. Agora, na sequência, a gente tem o Física em Foco, que seria um trabalhinho para entregar. Depois a gente vê isso daí, não vou fazer isso agora. A gente tem o Hora de Estudo, que vocês podem fazer, o Hora de Estudo, tá? Pode fazer todo em hora de estudo pensando na prova, se preparando para a prova. E aí agora eu vou indicar para vocês os exercícios do CA, do Caderno de Atividades. Do CA, eu vou colocar aqui embaixo, ó, em verde, para não confundir, ó. Do CA, vocês devem fazer os exercícios. Do exercício 28 ao exercício 28 ao deixa eu ver aqui. 39. Do 28 ao 39. Tá? Isso aqui são os exercícios. Exercícios. Tá bom? Exercícios. Outra coisa, primeiro ano. Semana que vem eu vou dar umas dicasinhas para vocês. Eu não posso postar o vídeo na segunda porque é feriado, mas aí eu posto pelo menos um videozinho de 10 minutos de aula para contar para vocês sobre a prova, tá? Só para te explicar como que vai ser a prova, a preparação para ela. Mas eu já posso adiantar que depois de assistir essas 3 aulas, completar a apostila, fazer exercício, você tem que fazer também a trilha, que eu vou colocar para fechar dia 22. Olha, do dia 13 ao dia 22, a trilha no Positivo On. Não esquece da trilha. Trilha no Positivo On. É uma nova, não é essa que fechou agora esse domingo, tá? É uma nova e última desse bimestre. E para a prova, vocês vão estudar o capítulo 2. Nem preciso falar a página, vocês são inteligentes o suficientes para saber. Capítulo 2 vai ir também para vocês dentro de um comunicado enviado pela coordenação, pelo Positivo On, vou mandar também. Mas capítulo 2, apostila, e capítulo 2, caderno de atividades. É isso que vai cair na prova. Estudem bastante velocidade média, aceleração média, as leis de Newton, mas velocidade média, aceleração média, carro-chefe. Ele é o principal para a nossa avaliação, tá bom? Primeiro ano A e B. 3 aulas da semana, aula 7, aula 8, aula 9. Juntando todo o tempo, deu no máximo 1 horinha para vocês estudarem aí, completar 1 horinha de ficar escutando eu falar.
Agora tem que completar a apostila, fazer caderno de atividades e, ó, semana que vem, ralar, estudar para a prova. Provavelmente começa após feriado, tá? Feriado 21 Tiradentes. E aí quarta-feira, feriado é na terça, né? Emendaria. Quarta-feira começa pauleira das provas bimestrais para poder fechar a média desse bimestre. Tá bom? Primeiro A e primeiro B. Bons estudos para vocês. Saudades. Grande abraço. Se cuidem.